Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje num texto bem conhecido da palavra, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Romanos 8, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. O Senhor é aquele que visita a profundidade dos nossos corações. O Senhor é aquele que adentra as nossas casas, os nossos quartos de dormir. O Senhor sabe tudo, absolutamente tudo a nosso respeito. E mais uma vez nós queremos nos colocar à mercê do Teu Espírito, para que o Senhor venha e faça as mudanças que precisam ser feitas nos nossos corações, sobretudo naquelas áreas que ninguém sabe, mas o Senhor conhece. Vem falar conosco no dia de hoje através desta palavra, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa semana foi uma semana de muitas demandas, sobretudo no meio das famílias. Atendi muitas pessoas por telefone, por e-mail. Uma semana em que, assim como nos últimos tempos, não ando bem fisicamente, mas as demandas não param. E sobretudo questões difíceis, questões familiares,
que muitas pessoas que vêm de outras comunidades não têm liberdade de falar com os pastores homens. E eu tenho atendido muitas pessoas. E eu repito, as questões familiares, sobretudo em relação a filhos, têm sido dificílimas de serem lidadas. E quando o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra, o desejo do meu coração, a minha oração, mesmo antes de chegar aqui, é que todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, pela graça salvadora, que experimentem a vida abundante que Jesus prometeu. Porque tem faltado isso nos lares. E aí você pode perguntar, de quem é a culpa disso? Nossa, é claro. A culpa não é de Jesus. E é preciso que nós clamemos, oremos, busquemos, Senhor, onde eu posso fazer consertos na minha vida, na vida do meu cônjuge, dentro do meu lar, para que esta situação se resolva. E as mulheres que me procuraram nesses dias, a queixa era uma só: filhos que debandaram de vez do Evangelho, criados dentro das igrejas, até certo ponto andaram, caminharam com o Senhor e de repente, em que momento nós perdemos esses filhos de vista? É uma pergunta que precisamos nos fazer. Às vezes a gente acha que está tudo bem, que está tudo certo, as coisas estão caminhando, mas cheguem mais junto, conversem mais, sobretudo aqueles que têm filhos ainda menores e que precisam ser assistidos continuamente, sobretudo nesse pastorado dos pais dentro dos lares. Todos os que já foram alcançados pela graça salvadora já experimentaram a plena liberdade dos filhos de Deus. Não há mais condenação. A sentença já foi decretada e o escrito da dívida foi apagado. Mas não podemos deixar de vigiar. Oração e vigilância sempre, enquanto durar a nossa peregrinação sobre a terra. A maior ênfase deste contexto todo é a ação do Espírito Santo na vida dos que já foram alcançados pela graça salvadora, gerando uma vida abundante. Como diz o Dr. Shedd no comentário dele a respeito desse texto, ele diz o seguinte: condenação aqui não é simplesmente o contrário de justificação, mas a plena certeza de que não estamos mais sujeitos à escravidão penal. A Epístola aos Romanos, ela é considerada pelos estudiosos como o mais bem fundamentado compêndio de teologia bíblica. E este contexto, particularmente, tem sido chamado de a grande declaração de liberdade do cristão. E essa liberdade, eu repito, não é para fazer aquilo que nos dá na telha. Não. Essa liberdade é dentro da esfera do Espírito Santo de Deus. A grande pergunta aqui é: para onde temos nos inclinado? Para a carne ou para o Espírito? Aí eu não posso deixar de mencionar aquilo que o Senhor fez na vida do pastor Malta. Já disse isso inúmeras vezes. Uma das coisas mais difíceis para ele
antes de sua volta para Jesus, foi a libertação da bebida. Todo mundo sabe disso, está careca de saber. Mas a bebida é só uma situação. Tem situações que o grande problema é a comida. É a compulsão por comer desesperadamente. E são tantas as situações que a gente passaria o resto da noite só mencionando. Não estamos dizendo com isso que o cristão é impecável. Muito pelo contrário. A própria Bíblia está cheia, repleta de servos de Deus que pecaram e pecaram feio, mas constrangidos se arrependeram e voltaram para o Pai em legítimo quebrantamento. Uma das irmãs que me procurou essa semana, uma das queixas era a agressividade do marido, mesmo frequentando a igreja que eles frequentam, mesmo dentro do oficialato da igreja. Mas aqui e acolá a irmã leva uns empurrões por causa da bebida. A bebida, ela é reveladora, ela não é provocadora. Aquilo que aquelas pessoas não têm coragem de fazer sóbrias, fazem quando bebem. E aí mais uma vez eu me lembro de quando eu fui proibida de falar na bebida. E eu fui conversar com ele amorosamente e tudo mais. Deu certinho para mim. Aí ele levantou aquele dedão para o meu lado e disse: você está proibida de falar na bebida. Ele me proibiu de falar com ele, mas não me proibiu de falar com o papai. E aí começou o grupo das irmãs com as suas metralhadoras de oração. Irmã Sema sabe disso. E a gente começou a orar, e ali no terraço da casa pastoral, clamando. Ele não vinha para os cultos, ficava lá dentro intocado. E os hinos que nós cantávamos eram os hinos do inário que ele conhecia, e cada vez que tocava ele se largava a chorar lá dentro, chorava, porque lembrava da igrejinha de Águas Belas. E era muito interessante porque depois ele veio aguar as plantas. Também já repeti, a gente vai ficando velha, vai ficando repetitiva, mas me perdoem, muita gente até que está ouvindo, que vai ouvir pelo vídeo, não ouviu essa história ainda. E ele era aguando as plantas e chorando, chorava para as plantas e chorava para o lado de fora do zóio. E aí a irmãzinha que dirigia os cânticos se empregou. A coisa mais improvável do mundo era que aparecesse aquele emprego para ela. E apareceu, ela se aposentou outro dia e continuou trabalhando. Aí eu disse: meu filho, me ajude a cantar. Ele disse: está vendo que eu não vou conseguir, minha filha, eu vou morrer de chorar. Eu digo: você chora e canta e chora, e ninguém vai ver você cantando e chorando. Você senta lá atrás e o povo vai seguindo. Ele disse: por que você não canta? Eu digo: vai dar certinho, não vai ficar um. Do jeito que eu canto bem. Aí minha mãe dizia que a minha voz parecia uma goteira numa lata. Aí ia dar certinho para mim, não ia? E aí ele começou a cantar e foi vindo mais para frente, até que chegou lá na frente. Não desista do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, que tem uma inclinação para um vício qualquer. Confia no Senhor. E Ele é aquele que tem a resposta que nós tanto precisamos. E quando nós orarmos por esses queridos, façamos isso sem dizer a Deus o que é que Ele vai fazer ou como Ele vai fazer. Às vezes, no meio de uma libertação dessa, tem um leito, tem uma enfermidade, tem uma situação dramática que a gente acha que nunca ia passar por ela, passa.
e que a glória do Senhor ela possa descer nas famílias. Em nome de Jesus. Nós não geramos filhos para serem instrumentos na mão de Satanás. Geramos filhos para a glória de Deus. Que o Senhor ele possa falar conosco de um modo vivo e especial no dia de hoje. Em Gálatas 5, 1 e 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. O que é que o Senhor deseja nos revelar por meio do apóstolo Paulo neste texto? Primeira revelação: não há mais condenação para os regenerados, os verdadeiramente regenerados. Frequentar uma igreja, ser batizado, ter cargos dentro da igreja, não significa regeneração. Regeneração é morte para a velha vida, para a velha natureza, para as velhas inclinações. E essa morte é uma morte que gera uma nova vida para a glória de Deus. Note que o texto não diz nenhum erro, nenhum fracasso, nenhum pecado, mas nenhuma condenação. Muitos servos do passado erraram, fracassaram, pecaram, mas ainda assim não foram condenados, embora receberam na carne as consequências de suas atitudes pecaminosas. O erro, o fracasso ou pecado na vida do cristão deve ser algo puramente acidental. E eu repito, nós não estamos dizendo aqui que como cristãos nós somos impecáveis. E se há uma necessidade de vigilância da nossa parte, não é na vida do irmão. Eu não sou fiscal da fazenda celestial da vida de nenhum de vocês. Eu sou fiscal sim, da minha própria vida. É da minha vida que eu tenho que dar contas a Deus. E que o Senhor ele possa falar conosco de um modo vivo em nome de Jesus. O falso cristão, no entanto, apesar de ter uma capa exterior de piedade, vive na prática do pecado. O que ele faz em oculto, o só referir é vergonha. Condenação é sentença que leva à morte. A lei condena, mas o cristão tem uma nova relação com a lei. Pelo Espírito Santo somos libertados do poder e da penalidade do pecado. Porém ainda não de sua presença, porque ainda estamos aqui. Por isso a atitude de vigilância da nossa parte deve ser constante. E eu repito, vigilância, o Senhor não está chamando você para vigiar a vida da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha. Mas meu filho, minha filha se desviou, como disse a irmãzinha, olha, ela chegou lá em casa e ela fez tatuagem até nos pés, mandou alargar as orelhas, que eu nunca vi uma coisa feia daquela qualidade. Mas ela disse, o que é que eu faço? Eu digo, nada. Ore, entregue, abençoe, confie, né? Não há nada que se possa fazer. O que é que você pode fazer? Enquanto o seu filho ou sua filha estava no seu ventre, você carregava aqui, daqui para ali, para acolá. Hoje não mais. Eles tomam decisões, eles fazem escolhas. Clamemos, 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 clamemos. Não cessemos de clamar ao Senhor pela vida dos nossos filhos. Aí vem a segunda revelação do texto. Há uma nova lei em vigência e estamos debaixo dessa jurisdição. E eu não estou chamando vocês aqui para fazer voto disso, daquilo outro. Não. Eu estou chamando vocês, eu estou trazendo uma santa convocação da parte do Espírito Santo de Deus para que haja mudança efetiva
nas nossas vidas. E que você possa dizer: Senhor, a começar em mim, transforma aquelas áreas com as quais eu não consigo lidar e das quais eu não consigo me libertar. E isso é um assunto seu com o Senhor. Eu não quero nem saber. E a irmãzinha disse: a senhora quer que eu vá aí conversar com a senhora? Eu quero não. Eu vou orar por você. Quem precisa ouvir o que você tem para dizer é Jesus. Vocês entenderam? Em João 8,36, Jesus afirma: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Fomos livrados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário da lei do pecado e da morte. O que dizia essa lei? A lei dizia que a alma que pecar, essa morrerá. Aqui se trata de morte eterna, ou eterna separação da presença favorável de Deus, porque o salário do pecado é a morte. A penalidade foi aplicada substitutivamente. Eu gostei tanto dessa palavra. Vou guardar. Tu vai guardar? Substitutivamente por meio de Cristo. Assim fomos crucificados com Cristo e livrados da penalidade e do poder do pecado. E agora, ressuscitados com Ele, andemos em novidade de vida. Glória. A lei de Deus não mudou, mas vestiu-se de uma nova roupagem. A mesma lei do pecado e da morte para os não salvos transformou-se na lei do Espírito da vida para os salvos, os que estão em Cristo. Paulo diz em Gálatas 2,19: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aleluia. Vivamos para Deus. A grande convocação do dia de hoje do Espírito de Deus para cada um de nós é que vivamos para Deus. Passamos para uma esfera de vida completamente distinta, ou seja, aquele esforço humano puramente carnal para não pecar era inútil. Foi preciso que a graça de Deus encarnada, que é o Cristo, nos regenerasse para recebermos poder para resistir ao pecado nas suas mais diversas formas. Aí vem a terceira revelação do texto. Antes de Cristo, além da lei não poder salvar, ainda condenava. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de forma vicária, ou seja, substitutiva, fez que morrêssemos condenados pela lei e nele ressuscitássemos para andar em novidade de vida. Só através da nova vida em Cristo fomos capacitados a obedecer os preceitos de Deus de forma suave, plena. Jesus sofreu os rigores da lei no que tange a condenação, para que nele tivéssemos liberdade e vida abundante. Como assim? Paulo explica. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E ainda em Gálatas 3,13 ele diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí vem a quarta revelação: há os que se inclinam para a carne e os que se inclinam para o Espírito. Mesmo dentro da comunhão das igrejas cristãs, como aconteceu com aquela irmãzinha que eu mencionei. A inclinação da carne dá para a morte, a do Espírito para a vida e paz. Aí uma pergunta que não quer calar: e se o Senhor chamasse você hoje, você nem amanhecesse o dia? Não estou rogando praga não, tá? Mas se o Senhor
nos chamasse hoje, como estaria ou como está as nossas vidas espirituais? O que Paulo quer dizer aqui é que não existe território neutro, ou estamos na esfera da carne ou na esfera do espírito. E morte aqui significa não só a morte literal, mas toda a ausência de vida em todas as áreas da existência humana: física, financeira, relacional, emocional e espiritual. Por exemplo, como podemos ter saúde física se nos inclinamos a manter hábitos que agridem o santuário de Deus que somos nós? Como podemos ter uma vida financeira saudável se, mesmo sendo dizimistas fiéis, ofertantes, nos inclinamos a nos endividar gastando mais do que ganhamos? É outra área dificílima dentro das igrejas cristãs. O que tem de cristão: ah, mas eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu faço isso, faço aquilo. Eu digo, mas gasta mais do que ganha. Então é preciso que a gente se cuide, que a gente se enxergue. Aí eu mais uma vez vou repetir uma expressão da minha mãe, que eu já disse 500 vezes aqui. Ela costumava dizer: você não se enxerga não? E será que a gente não tem se enxergado? Quantos gastos inúteis? Será que isso que você tão avidamente quer comprar, porque tem os comedores, os bebedores, e tem os compradores compulsivos, que gastam mais do que aquilo que ganham? Aí fazer feito um tio meu que tinha 1000 histórias, ele dizia: aí não lascou não, mas deu um trinco. Aí o sujeito, uma dívida que não tem tamanho, eu digo: vá-se embora trabalhar e pagar, que é o melhor que você faz. Aí começa a pedir empréstimo aqui para pagar uma dívida aqui, e vai virando uma bola de neve, e a coisa vai crescendo, 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 e não tem no mundo quem barre aquela pessoa, a não ser ela própria. Por que o Senhor me deixou fazer isso? Porque o Senhor não interfere na sua vontade. Como podemos ter uma vida, aliás, relacionamentos saudáveis, se nos inclinamos à intolerância? Como podemos ter uma vida emocional equilibrada, ter uma vida emocional tranquila, se não cultivamos o fruto do Espírito? Como podemos ter uma vida espiritual cheia de plenitude se temos perdido o temor do Senhor? Hoje, sabe de uma história do povo da ordem a Deus? Não sei se vocês já viram isso. Eu ordeno que o Senhor faça isso. Qualquer dia vai começar a descer fogo do céu e vai começar a queimar gente doida. Vai ser um negócio sério. A gente pode dar ordem a Deus? Tem faltado temor e tremor na presença de Deus. E essas são algumas das inclinações da carne que têm levado morte às vidas de muitos que se dizem cristãos. Agora, quando nos inclinamos para ouvir e obedecer a voz suave do Espírito Santo, o resultado é vida e paz. E ainda há tempo de nos arrependermos e voltarmos à prática das primeiras obras. E quando é esse tempo? Hoje. Pode não haver amanhã, e já não haverá amanhã para muitos de nós. Doidinha que não tem amanhã, estou eu. Eu queria deixar pelo menos 4 reflexões do texto, para que você possa pensar e apresentar diante de Deus mais tarde nas suas orações. Primeira: não há mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Se é que estamos nele.